você, telespectador do programa Nossa Cidade, seja bem-vindo ao quadro Consciência Animal dessa semana. Nós estamos aqui hoje na Clínica Veterinária Arca de Noé para entrevistar o Dr. Gustavo. Boa noite, Dr. Gustavo. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, ser convidado pelo programa, conseguir nortear o pessoal um pouco mais sobre os animais, e como tratá-los. Então hoje nós vamos falar sobre alimentação caseira. A gente que tem animal em casa sabe o quanto é difícil resistir àqueles olhinhos pidonchos quando a gente está se alimentando. Porém, a gente também sabe que não é o ideal alimentar o cachorro com o mesmo alimento que nós ingerimos. Doutor Gustavo, por que nós não devemos alimentar os animais com o nosso alimento, com o mesmo que a gente ingere no nosso dia a dia? Muitos alimentos que a gente usa no nosso dia a dia não são bons para os animais, tem algumas enzimas, algumas substâncias que fazem mal para o organismo do animal. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai dar para eles. Muitos alimentos causam intoxicação, não é verdade? E você poderia dizer para a gente, doutor, para informar o telespectador em casa, quais são os alimentos específicos que eles não devem, em hipótese alguma, oferecer ao seu animal? São alguns alimentos assim que causam essas intoxicações, problemas neurológicos. O chocolate. O chocolate vai causar intoxicação hepática no fígado deles, porque tem uma substância que é a teobromina, ela faz muito mal para o fígado. Inclusive o chocolate branco tem menos concentração e o amargo, que é o que tem mais concentração disso. Isso causa uma intoxicação no fígado e, ao longo prazo, uma intoxicação crônica, que é difícil de reverter. A pouco prazo, uma intoxicação aguda, mais tranquila de resolver. Alimentos gordurosos causam pancreatite, carnes com gordura, fritura, essas coisas têm que ser evitadas para os animais, principalmente para os cães, mas gatos também tem esse problema. Uva, ele vai causar problemas renais nos animais, tem que ser evitado tanto uva passa quanto uva in natura. Alguns outros medicamentos, alguns outros alimentos são maçã, pêssego, tomate, ele tem problemas também que vão causar problemas renais com os animais, O abacate, ele tem pecina, que ele vai diminuir tanto a função do intestino e do estômago quanto a função cardíaca do seu animal. Macadâmia para o cachorro é tóxico, extremamente tóxico, não dá para a gente dar em hipótese nenhuma. Esses medicamentos, esses alimentos, maçã, que eu falei, tem alguns caroços que causam inflamação no intestino do animal, então tem que ser evitado. Carnes, sempre evitar ossos, porque ossos podem causar perfuração, principalmente em animais pequenos, principalmente o osso de galinha, porque ele fica aquelas pontas, que o ideal é estar evitando isso aí, sempre o osso, em hipótese nenhuma, porque também pode travar nos dentes, isso causa um desconforto, tem que retirar ali de uma forma cuidadosa, Então seriam esses os principais que a gente não poderia dar para o animal. Cebola e alho pode causar anemia, ele vai destruir ao longo do tempo as células de sangue, embora seja um alimento que a gente use muito para temperar nossas comidas, tem que ser evitado para o animal. Excesso de sódio também, eles têm o mesmo problema que a gente, carnes cruas, eles podem também, mesma coisa que a gente, ter verminose, ter problemas aí relacionados a isso. O ovo cru, o pessoal gosta de dar muito ovo cru para os animais, mas ele vai bloquear a absorção de vitamina B e C, são vitaminas essenciais para o seu bichinho. Embora a gente saiba que alguns alimentos a gente não pode oferecer ao animal, existe alguns alimentos que a gente pode oferecer. É lógico que a ração é sempre mais indicada, porque é um alimento balanceado que está preparado com todos os ingredientes e nutrientes que o nosso animalzinho precisa. Mas
quando a gente resolve abrir um pouco o coração e querer dar para o bichinho o que a gente está comendo, o que é possível a gente oferecer para eles então? A gente pode oferecer sempre carne, lembrando que o cão é onívoro, o gato é estrito carnívoro, então para o gato sempre carne, atum, sempre sem osso, sem gordura, alguns alimentos mais saudáveis para o cãozinho, brócolis, beterraba, de frutas, a laranja, dá para dar sem problema nenhum. Isso aí tudo a gente pode estar dando, além da linha PET de petiscos especiais para eles, que não vai ter problema nenhum, que já são preparados para os animais. Então, doutor, muito obrigada pela sua participação, foi muito válida, com certeza o nosso telespectador aprendeu bastante. E na próxima semana, então, você saberá qual é o tipo de ração que você deve dar ao seu animal de acordo com as necessidades que ele tem. Um grande abraço e até lá!